Sejam bem-vindos ao Tributário Sem Mistério e no domingo de hoje vamos estudar sobre imunidades. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que você tem que ter em mente para começar a estudar imunidades. Vamos ao quadro. Hipótese de não incidência isenção e imunidade. Perdoe minha letra. Mas essa é a primeira definição que vocês têm que ter em mente, tá? Então, existe diferença entre hipótese de não incidência, isenção e imunidade? Existe. Hipótese de não incidência, como o próprio diz, não incidência. Então, por exemplo, eu pago algum tributo pelo fato de segurar esta caneta na minha mão. Não existe previsão na lei que diga, olha, segurar uma caneta na mão, você deve recolher tanto de tributo. Não existe essa previsão. Então, é uma hipótese que não está prevista na lei, tá? Então, não é uma hipótese de incidência. Parece óbvio, assim, quando eu falo, mas é importante esses conceitos, tá? Pra gente poder entender imunidades. Então, segundo, isenção. O que é uma isenção? Diferença de isenção para imunidade. Ambos são dispensa do pagamento do tributo, tá? Mas qual a diferença entre eles? A isenção, ela está prevista na lei que não seja a Constituição Federal, porque a dispensa do pagamento que está prevista na Constituição Federal é da imunidade. Então, essa é a principal diferença. Quando o poder público edita uma lei que dispensa o pagamento de algum tributo, isso é uma isenção, tá? Quando está previsto na Constituição, como no caso nós veremos do artigo 150, lá da Constituição, que fala das imunidades, aí nós temos uma hipótese de imunidade, tá? Então, toda vez que você lê na Constituição, por exemplo, salvo engano, no artigo 185, parágrafo 4º, vai falar da isenção, a Constituição fala em isenção dos tributos dos imóveis sujeitos à reforma agrária. E, neste caso, apesar da Constituição usar o termo isenção, na realidade o termo jurídico correto seria imunidade. Então, se hoje nós vamos estudar sobre imunidades, o que eu quero que vocês compreendam é que nós estamos falando das dispensas constitucionais do pagamento de tributo, tá bom? Outro encontro eu posso reservar para a gente estudar a isenção, as disposições previstas no Código Tributário Nacional a respeito da isenção, como é que funciona, se a isenção da obrigação principal se estende para a obrigação acessória ou se não. Isso pode ser tema de outro encontro, mas hoje trouxe essa diferença aqui para vocês entenderem que o estudo de hoje vai ser aqui, ó, constitucionais, dispensas constitucionais do pagamento de tributo. Então, vou apagar o quadro e nós vamos começar aí a fazer alguns comentários. Então, vamos lá. Constituição Federal na mão, artigo 150, inciso 6º. Vamos ver o que diz a redação do artigo. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 6º, instituir impostos sobre. Pausa. Já para por aí. O que a Constituição diz? Impostos. Impostos. O que isso quer dizer, Bia? Quer dizer que taxas, contribuições de melhoria não entram nessa regrinha aqui. Nós estamos falando de impostos, tá? Então, a primeira observação que eu quero fazer com vocês é com relação à imunidade recíproca, tá? Entre os entes, que está na linha A, instituir impostos sobre. A linha A, patrimônio, renda ou serviços uns dos outros.
quando a gente estuda, começa a estudar direito tributário, lá no começo, né? Quando eu vou falar de competência tributária, eu falo muito sobre o poder de soberania do Estado, né? Que é o que justifica o dever, né, de nós pagarmos tributos. Então, essa imunidade se justifica porque cada ente político tem a sua autonomia político-administrativa. Então, não existe essa relação hierarquizada, não existe essa hierarquia entre os entes, tá? Razão pela qual existe essa vedação expressa aqui na Constituição, que não pode tributar renda, patrimônio um dos outros, tá bom? Isso, só que daí quando a gente começa a pensar isso, a gente começa a pensar nos outros, né, das outros componentes da administração pública de um ente. O que eu quero dizer com isso? Autarquias e fundações. Será que tem imunidade? Será que existe essa vedação extensível a autarquias e fundações e sociedade de economia mista? E empresa pública, será que tem essa vedação? Será que a Constituição responde isso, essas questões para nós? Responde. Ó, no 150, deixa eu ver aqui. No 150, parágrafo 2º, ele vai falar da questão das autarquias. Então, veja, a vedação do inciso 6º, a linha A, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou dela decorrentes. Então, veja, é extensível condicionado ao quê? Às finalidades. Então, já caiu diversos exercícios em questões relacionadas a essa matéria no exame da ordem, que fala do aluguel, que a fundação faz o aluguel de um dos seus imóveis para não sei o que, no empreendimento. O que você tem que focar? Na finalidade. Se ela está fazendo algum tipo de operação que seja relacionado com a finalidade essencial, vai ser extensível a imunidade, tá? Só tem que tomar cuidado com isso, com a finalidade. Se ela desviar da finalidade institucional de uma fundação, de uma autarquia, se desviar desse tipo de finalidade, afasta essa regra da imunidade, tá bom? E com respeito à sociedade de economia mista, empresa pública, essas exploradoras de atividade econômica, né? Ó, o parágrafo 3º já fala: as vedações do inciso 6º, a linha A, e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados ou que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exoneram o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Então, olha só quantas exceções a lei nos traz. Eu vou apagar o quadro novamente, com o quadro pequenininho. Eu vou apagar novamente o quadro para a gente pontuar essas situações aqui, que é bem interessante a gente fazer uma análise bem cuidadosa desses pontos. Um minutinho. Bom, vamos lá. Antes de eu começar a conversar com vocês sobre essas hipóteses do parágrafo 3º do artigo 150, deixa eu só fazer um pequeno lembrete, né? Isso é mais relacionado aí à área do direito administrativo, mas é bom recordar. Quando a gente fala de autarquias, fundações, lembre-se das agências executivas, das agências reguladoras, tá? E das associações de caráter público, tá? Regidos sobre
a roupagem de regime jurídico de direito público, tá bom? Que também vão entrar nessa regrinha da questão da finalidade, da imunidade pela finalidade essencial, tá? Não se esqueçam disso. Bom, vamos lá. 150, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então, essas daqui são as ressalvas que são feitas, certo? Então, nós temos empreendimentos privados, os empreendimentos que tenham contraprestação de preços e tarifas e o caso do promitente comprador, tá? Por que que a legislação coloca essas ressalvas, tá? Os dois primeiros, os empreendimentos privados e os que têm contraprestação de preços e tarifas pelos usuários, se justificam porque é uma exploração de atividade econômica, tá? Então, principalmente no que se refere aos empreendimentos privados, se a pessoa quer se colocar em paridade, em igualdade com os demais, né, na questão da exploração da atividade econômica, não faz sentido ele ter esse tipo de benefício da imunidade. Então, seria uma espécie de concorrência desleal. Perdão. Seria uma espécie de concorrência desleal. Então, não faz sentido a imunidade existir, tá? No caso de preços e tarifas, o mesmo raciocínio, tá? Exploração de atividade econômica tem que entrar em paridade com os demais também que exploram a atividade no mercado. E, por fim, o caso do promitente comprador, tá? Porque a pessoa vai ter o direito real sobre coisa alheia. E isso já é suficiente, por exemplo, para incidir o IPTU da vida, artigo 32 do CTN, tá? Então, só isso já é o suficiente para gerar uma obrigação tributária, razão pela qual não há essa imunidade prevista, porque já há um fato gerador previsto na lei que iria colidir com esse tipo de disposição. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário, vai lá na página no site www.tributariossemmistério.com.br, deixa sua dúvida, deixa sua sugestão para um vídeo novo. Lembrando que durante a semana, terças e quintas, eu publico um artigo novo lá na página, tá? Acompanhem também a página pelo Instagram, Trib Sem Mistério, tá? Tô começando a postar algumas coisas lá no IGTV sobre dicas de estudo, seria bem interessante se você acompanhasse, eu ficaria muito feliz. Compartilhe com os amigos e até o próximo domingo.